Hello, hello, dear ones. Good morning. How are you today? Estamos aqui para mais uma live, para uma live de esquenta para o início do segundo ciclo de leitura do Lia's Reading Club, um clube de leituras em inglês para quem quer manter o contato com a língua, para quem quer melhorar, expandir o vocabulário. E hoje nós vamos ler o segundo capítulo do livro The Braid, da Letícia Colombani, uma autora francesa. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lia Diel, sou professora de inglês e ajudo milhares de pessoas a melhorarem o seu inglês, a atingirem a fluência e alcançarem seus objetivos usando o inglês. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal e para falar, claro, de coisas que eu adoro, que é a leitura. A leitura expande o seu vocabulário, a leitura ajuda você a melhorar a sua fluência. E hoje, então, vamos lá, a gente vai conhecer um pouquinho mais do livro escolhido para o segundo ciclo de leitura do Lia's Reading Club, o livro The Braid, A Trança. É um livro que fala da história de três mulheres que não se conhecem, que vivem em continentes diferentes, mas que têm as suas vidas, de alguma maneira, entrelaçadas. Então, sem elas mesmo se conhecerem, elas têm algo em comum, elas estão unidas, as suas vidas estão unidas por um objeto em comum, por algo que elas têm em comum. E ontem nós vimos a história da primeira personagem, Smita. Smita é uma jovem que mora na Índia. Ela pertence a uma casta muito baixa da sociedade, tem uma vida muito difícil. Ontem nós vimos a história dela e hoje nós vamos conhecer a história de Julia. Julia é a segunda personagem desse livro. É uma jovem que tem por volta dos 20 e poucos anos de idade, mora na Sicília, na Itália, e trabalha com o pai, trabalha numa empresa familiar. Então, a família Lanfredi, a família do pai de Julia, tem uma loja, uma fábrica de perucas, a wig workshop. E ela é a única filha das três que resolveu seguir o caminho do pai, seguir os passos do pai e trabalhar nessa empresa junto com o pai. Então, ela está lá à frente, né, dos negócios, trabalha com ele. Ela deixou a escola aos 16 anos de idade para trabalhar com o pai. E aí a gente vai conhecer um pouquinho da história dela hoje. A história dela também é uma história de muita luta, assim como a história da Smita, e a gente vai saber por quê depois que ela recebe uma notícia muito grave, que tem a ver com o pai e que tem a ver com o trabalho, né, com a empresa deles, essa loja, essa fábrica de perucas. E hoje a gente vai então começar a leitura desse capítulo. Espera aí, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Como vocês sabem, já falei aqui algumas vezes, através do site da Amazon, vocês podem ler uma amostra do livro. Então, ontem nós lemos o prólogo, deixa eu ver se está mostrando aqui, está aparecendo aqui, porque ontem eu tive alguns problemas técnicos aqui e teve parte do vídeo que ficou preto, não sei por quê, quando eu fiz essa troca de tela.
Então, vamos lá. Ontem nós lemos esse prólogo lindo, é uma introdução maravilhosa, né, que a autora fala sobre o processo dela de escrita. Bom, pelo menos essa é a minha interpretação. E faz a relação com essa narrativa, né, dessas 3 mulheres. Ah, ontem eu também falei para vocês, olha só que interessante, que o livro ele é construído como se fosse uma trança. Então a construção dos capítulos acontece como se fosse o trançar, né. Por exemplo, então a gente tem aqui o primeiro capítulo Smita, que foi o capítulo que nós lemos ontem. Depois, hoje a gente vai ler o segundo capítulo, que é o capítulo da Júlia, e depois amanhã teremos mais uma live de esquenta falando sobre, lendo o capítulo Sara. E olha só, e aí a gente tem essa alternância de personagens, cada capítulo, Smita, Júlia, Sara, Smita, Júlia e Sara, como se fosse o trançar, né, o fazer a trança. Então ela vai construindo a narrativa, a gente vai entendendo a história dessas mulheres e a trança vai crescendo até chegar no final do livro com a trança pronta. Eu acho essa essa imagem e essa construção muito poderosa e muito fantástica, né. Vamos lá, lemos esse prólogo, lemos o capítulo da Smita ontem, são capítulos curtos, super gostosos de ler, o inglês bem tranquilo de entender para quem tem um inglês nível intermediário, fica muito fácil o entendimento. Então, eu aconselho quem quer manter o contato com o inglês, quem quer melhorar o seu vocabulário, melhorar. E quando você melhora o seu vocabulário, você melhora tudo, né? Todas as outras habilidades. Você tem mais recursos para se expressar oralmente, você tem mais recursos para entender o que outras pessoas falam com você. Então, eu sou suspeita para falar, né, sobre os benefícios da leitura. Então, deixa eu beber uma água antes de começar aqui a leitura desse capítulo. E eu vou lendo e vou fazendo algumas intervenções, alguns comentários, a gente vai conversando um pouquinho sobre, essa leitura. Combinado? Então vamos lá. Ok, just a moment. Alright. Como eu falei, Julia mora em Palermo, Sicily. Uh, so let's start. Julia! Julia struggled to open her eyes. Her mother's voice called up the stairs. Julia! Scendi subito! Eu não sei falar italiano, não. Julia was tempted to bury her head under the pillow. She'd had too little sleep. Another night spent reading, but she knew she must get up. When Mama calls, you obey, especially if she's Sicilian. Julia! Reluctantly, she got out of bed, dressed quickly, and went down to the kitchen, where her mother waited impatiently. Her sister Adela was already down was already down and painting her toenails, with one foot up on the table. Julia winced at the smell of the varnish. Her mother poured her a cup of coffee. Your father's gone out already. You'll be opening up this morning. Julia took the keys to the workshop and hurried out of the house. You've had nothing to eat. Take something with you. Ignoring her mother's words, Julia jumped onto her bike and paddled away hard. She felt more awake now in the cool morning air. The sea breeze blew along the streets, stinging her face and eyes.
Approaching the market, she smelled the tang of citrus fruit and olives. Julia paddled past the fishmonger's stall with its display of freshly caught sardines and eels. She rode faster, mounted the pavements, left Piazza Ballaro behind, where the street vendors were already calling out to the clientele. E aí a gente tem essa primeira cena, né, da Julia acordando de manhã, cansada porque passou a noite lendo. Ela é uma amante dos livros, e aí vocês vão ver ao longo da narrativa várias referências a esse amor, essa paixão dela pelos livros, né? E, e a forma como a Letícia escreve é muito interessante, porque eu, por exemplo, eu consigo sentir essa brisa, ela pedalando na bicicleta, como se eu mesma estivesse nessa bicicleta e estivesse pedalando pelas ruas da Sicília, sentindo o cheiro de peixe ao passar, né, pela venda de peixe na rua. Então, a imaginação voa. Vamos lá. She turned onto a dead-end lane off the Via Roma. Her father's workshop was here, in an old cinema building he had bought 2 decades ago, the year Julia was born. Back then, he had been operating out of smaller premises and needed to move somewhere bigger. The facade still bore the frames where film posters used to be displayed. The days were long gone when Palermitani would just for tickets to see comedies starring Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, and Marcello Mastroianni. Most of the cinemas had closed down, just like this little neighborhood picture house had done. The old projection room had been turned into an office, and windows had been cut into the auditorium walls to give the women enough light to work by. Papa had put them in himself. The place was like him, Julia thought, rough-edged and warm. Pietro Lanfredi was liked and respected by his employees, despite his legendary rages. He was a loving father, but authoritarian too, with high standards. He had brought up his daughters to respect discipline, given them his taste for hard work and a job well done. Julia took the key and opened the door. Usually, her father was the first to arrive. He liked to greet his workers in person. That's what a proper padrone does, he would say. Always a kind word for one of the women, a thoughtful gesture for another, a moment's attention for everyone. But today was his day for making the rounds of the hair salons of Palermo and the surrounding villages. He wouldn't be back before noon. This afternoon, Julia was in charge. Então, aqui a gente tem um pouquinho de informação sobre esse pai de Julia, né? Um homem assim robusto, um homem mais com um jeito assim mais grosseirão, mas que impõe respeito e ao mesmo tempo é uma pessoa carinhosa que gosta de chegar no trabalho e falar com todos os funcionários, né? A gente tem essa imagem desse pai aqui sendo descrita. All was quiet in the workshop at this hour. Soon the place would be humming with voices, singing, scraps of conversation, but for now there were only Julia's footsteps echoing in the silence. She walked to the workers' changing room and stowed her things in the locker bearing her name.
She took her overall and slipped it on, as she did every day, like a second skin. She gathered her hair, rolled it into a tight chignon, and pinned it with nimble fingers. Then she covered her head with a scarf, an essential precaution here. No stray strands could be allowed to mingle with the hair being treated at the workshop. Dressed and scarfed, she was no longer the padrone's daughter. She was a worker like any other, an employee of the house of Lamfredi. This was important to her. She had always refused special treatment of any kind. Então, Julia, vocês percebem que ela é uma pessoa simples e que não se sente superior aos outros trabalhadores de lá, que são mulheres também, por ser filha do dono do estabelecimento, né? Então, do momento que ela entra e coloca o seu uniforme, que ela, né, amarra o seu cabelo, porque tem que trabalhar de cabelo preso, para não correr o risco de nenhum fio de cabelo dela cair nas mechas que ela está trabalhando, para não misturar. Então, por isso o cabelo preso, ela não se sente diferente das outras trabalhadoras que ali estão. Ok, let's go. The main door creaked open, and a bright swarm swept into the empty space. In an instant, the workshop sprang to life and became the bustling place Julia loved so much. In a hubbub of conversation, the women hurried to the changing room, donned their overalls and aprons, and reported to their stations, taking all the while. Julia joined them. Agnes's features were tired and drawn. Her youngest was teething. She hadn't slept all night. Federica was holding back her tears. Her fiancé had left. Alda was indignant again. He will be back tomorrow, Paola reassured her. The women shared more than their work here. While their busy hands treated the hair, they talked about men and life and love all day long. Here, everyone knew that Gina's husband drank, that Alda's son was caught in the tentacles of the mafia, that Alessia had a short-lived affair with Rena's ex-husband, and that Rena had never forgiven her. Então, aquele ambiente de confissões, aquele ambiente onde todo mundo se conhece e trocam confidências. Essas mulheres trabalham juntas, trocam confidências, uma sabe da vida da outra, né, de detalhes da vida da outra. Julia loved the company of these women. Some had known her since she was a child. She had almost been born here at the workshop. Her mother liked to tell everyone how the contractions had caught her by surprise when she was busy sorting the skeins of hair in the main atelier. She had given up work now. Her poor eyesight had forced her to step aside to make a way for a new, sharper eyed employee. Julia had grown up surrounded by the hair waiting to be combed out, the strands ready to be washed, the orders prepared for dispatch. She remembered holidays and days off school spent among the women watching them work. She loved to see their hands darting busily back and forth like an army of ants. She watched them draw the hair through the cards,
the big square combs that remove the tangles before washing it in the great vat at its trestle support. An ingenious solution assembled by her father, who didn't like to see his employees straining their backs. Julia smiled to see the bunches of hair hanging up in the windows to dry, like a series of bizarre trophies, the scalps in an old Western movie. O imaginário, a autora escreve de uma forma que a gente consegue bem visualizar, né, esse cenário onde essas mulheres trabalham, e o que elas fazem. Olha que interessante. Então, as perucas, os cabelos, né, as mechas eram dispostas como se fossem troféus bizarros, né? Muito interessante essa analogia aqui. Que mais? Que mais que eu queria colocar aqui? O pai, a gente também tem mais uma passagem aqui sobre esse pai que cadê? Onde que tá? Agora eu perdi. E sobre informação sobre a mãe, né, que a mãe dela já trabalhou nesse ateliê, há um tempo atrás até e depois, hã saiu, né, não trabalha mais lá por conta de da vista, né, a vista não é mais tão boa para trabalhar com um tipo de trabalho que requer uma acuidade visual muito boa para você separar os fios de cabelo, certo? Então vamos lá, vamos dar aqui continuar, deixa eu só beber mais uma aguinha aqui, e aí a gente lê mais um pouquinho sobre Julia. Aqui, ó. Aqui fala do pai, eu já achei aqui, ó. Before washing it in the great vat on its trestle support, an ingenious solution assembled by her father, who didn't like to see his employees straining their backs. Então, ele tinha uma preocupação com esses funcionários, ele tratava esses funcionários, né? Queria que eles tivessem ah, um trabalho que não, por exemplo, que não cansasse as costas, então ele inventou um suporte lá de forma que as pessoas não precisavam ficar tão debruçada, forçando as costas para trabalhar. Então era uma pessoa cuidadosa, né, se preocupava com o bem-estar do seu time. Sometimes it seemed to Julia that time stood still here. Outside, everything went on as normal, but inside these walls, she felt protected. It was a gentle, comforting feeling, the certainty of a strange kind of performance. For more than a century now, her family had made its living from the cascatura, the old Sicilian custom of keeping hair after it has fallen out or been cut in order to make hair pieces of wigs. The Lamfredi workshop was the last of its kind in Palermo. 10 expert workers disentangled, washed, and treated the skeins, which were dispatched to wig makers across Italy and the whole of Europe. On her 16th birthday, Julia had decided to leave school to join her father in the workshop. Her teacher said she was a gifted student, especially her Italian teacher, who urged her to continue her education. She could have gone to university, but nothing would dissuade Julia from her chosen path. Hair was more than a tradition for the Lamfredi. It was a passion passed down from generation to generation.
Oddly, Julia's sisters showed no interest whatsoever in the family business. She was the only Lamfredi daughter to take it up. Francesca had married young and didn't go out to work. She had four children now. Adela, the youngest, was still at school and had set her sights on a career in fashion or modeling, anything rather than join the workshop. For special orders and unusual colors, Papa had a secret, a formula inherited from his father and his grandfather before him, based on natural ingredients whose names were a closely guarded secret. This was the formula he had passed on to Julia. Often he would take her up to his attic laboratorio, as he called it. You could see the sea from there, and Monte Pellegrino on the other side. Dressed in a white coat that made him look like a chemistry teacher, Pietro would boil up his mixture in huge pans. He knew how to bleach hair and dye it again so that the new color would hold fast when washed. Julia studied the process for hours, attentive to his slightest movement. Her father watched the pans of hair like her mother watched the pasta on the stove. He stirred the hair with a wooden paddle, left it to stand, then stirred it again tirelessly over and over. He was patient and painstaking, and there was love and care in his handling of the hair. One day he liked to say, "This hair will be worn. It deserves the greatest respect." Sometimes Julia found herself daydreaming about the women who would wear the finished wigs. Sicilian men didn't tend to wear hair pieces. They were too proud, too attached to their idea of virility. Então, aqui a gente tem, né, essa ideia, né, da ciência de transformar o cabelo, né? Eles tiravam a cor, eles tingiam o cabelo, então, para fazer perucas. E era uma ciência que era passada de avô para pai, para filho, e tinha um segredo, né? Era um segredo de família. E a Júlia já sabia fazer esse ofício. For unknown reasons, some hair resisted the Lamfredi's secret formula. Most strands would be immersed in the pans and emerge milky white, ready to be dyed anew. But a few would retain their original color. These rebel hairs posed a very real problem. It was unthinkable for a client to find a rogue black or brown hair in a meticulously dyed skein of blonde. The delicate task fell to Julia. With her very sharp eyes, she would sort the hairs one by one and weed out the stubborn individualists. It was a merciless, meticulous witch hunt, pursued day after day. Então, Julia fazia esse trabalho meticuloso de separar aqueles fios de cabelo que, por alguma razão, não descoloriram, né? E então ela separava para que a mecha ficasse totalmente do mesmo tom. Paula's voice interrupted her reverie. Mia cara, you look tired.
You've been up all night reading again. Julia didn't bother to deny it. There was nothing you could hide from Paula. The old lady was the doyenne of the workforce. Everyone called her La Nona. She had known Julia's father when he was a boy and liked to tell everyone how she used to tie his shoelaces for him. From the vantage point of her 75 years, there was nothing she did not see. Her hands were worn, her skin was wrinkled like parchment, but her eyes were still piercingly sharp. Widowed at 25, she had raised 4 children alone, refusing ever to remarry. When asked why, she would say she cherished her freedom. A married woman was accountable, she said. Do whatever you like, Mia cara, she would tell Julia, but above all, never marry. She often talked about her marriage to a man chosen by her father. Her future husband's family were lemon growers. La Nonna was made to work gathering the fruit even on her wedding day. There was no rest in the countryside. She remembered the smell of lemons forever on her husband's hands and clothes. When he died of pneumonia only a few years later, leaving her alone with 4 children, she was forced to move to the town and look for work. That was when she met Julia's father. That was when she met Julia's grandfather, who hired her for his workshop. 5 decades had passed, and she was still employed there. You won't find a husband in a book, Alda told Julia, laughing. Leave her in peace, grumbled La Nonna. Julia wasn't looking for a husband. She never went to the cafes or nightclubs where people her age spent their time. Mama made excuses for her unsociable daughter. Julia preferred the quiet of the Biblioteca Comunale to the racket of the discotheque and spent her lunch break there every day. She was a voracious reader and loved the stillness of the big book lined room, disturbed only by the rustle of turning pages. There was something religious about the place. It seemed to her a mystical, meditative atmosphere that she loved. When she was reading, Julia never noticed time passing. As a child, sitting in the workshop at the women's feet, she had devoured the swashbuckling adventures of Emilio Salgari. Later, she discovered poetry. She liked Caproni better than Ungaretti, and Moravia's prose, and above all, Pavers permanently on her bedside table. She felt she could spend her whole life in his company. Sitting in the library, she would often forget to eat, and she would come back from her lunch break with an empty stomach. That's how it was. Julia devoured books like other people devoured cannoli. When she returned that afternoon, it was to a strange silence in the main workshop. All eyes turned to her as she entered. Mia cara, said La Nonna in an unfamiliar voice. Your mama has just called. It's your father. E aí, ela recebe a notícia. Ela recebe uma notícia que vai mudar a vida dela, vai mudar todo o percurso da vida dela, da vida da família, né?
E nesse pedaço aqui a gente também, tem referência ao amor da Julia pelos livros, ao amor dela pela leitura, então já me apaixonei de cara por essa personagem também, né. A gente, I can relate to that. Então a gente se identifica, né, quem gosta de leitura se identifica muito com a Julia, que passa o horário do almoço dela, todos os dias na biblioteca, devorando livros e até esquece de comer. Volta para o trabalho on an empty stomach, ela volta sem ter almoçado, porque perdeu tempo lá, perdeu tempo no sentido de, esqueceu do tempo, né, lendo na biblioteca. E aí a gente chega ao fim do capítulo da Julia, né. This is the end of Julia's chapter. Deixa eu voltar aqui, ó. A gente chega aqui, então vocês aí depois vem o primeiro capítulo da Sarah. Just a moment, let me stop here. Ok, acho que espero que vocês estejam me vendo aqui, que não esteja preto como ficou na live de ontem. Então a gente chega ao final desse capítulo e vocês podem ver que são capítulos curtos, uma leitura que flui, uma leitura prazerosa, que com uma descrição belíssima do imaginário. É como se eu, quando leio nesse ateliê de perucas, né, de cascadura, cascadura, agora eu não me lembro a palavra em italiano. E, hã a gente o livro, como eu falei, ele vai sendo, você vai lendo a história como se estivesse fazendo uma trança, lê um pouquinho da Smita, lê um pouquinho da Julia, lê um pouquinho da Sarah, e as vidas vão se entrelaçando cada vez mais, vocês vão ver isso à medida que, progredirem nessa leitura. Então, a gente chega aqui ao final desse o primeiro capítulo da personagem Julia, que é o segundo capítulo do livro. Então, estamos nessa live, essa foi uma live de esquenta para o início do segundo ciclo de leitura do Leah's Reading Club, que é um clube de leituras em inglês para pessoas que são apaixonadas por livros, para pessoas que querem ter um contato com o inglês de uma maneira diferente, que não com aulas, né, formais, mas que queiram ter um contato com uma maneira diferente com o inglês, queiram manter o inglês, desenferrujar o inglês, ampliar, melhorar, elevar o nível do seu inglês com vocabulário, com leitura, porque quando a gente lê, a gente está exposto à língua da maneira como ela é usada, né, principalmente a leitura de romances proporciona isso, a gente vê a língua, a gente é exposto à língua da maneira como ela é usada no dia a dia, né, como as pessoas falam no dia a dia. Então isso é muito rico, uma fonte de input, language input, riquíssima para quem quer desenvolver o inglês, para quem quer manter o inglês atualizado, né. Então, clube de leitura, Lias Reading Club, vai começar na quarta-feira, dia 3 de abril, e são 4 encontros, durante o mês, sempre às quartas-feiras, de 8h30 às 9h30, horário de Brasília, pelo Zoom. Então vocês precisam, acessar, para quem quiser, fazer parte desse clube, para quem quiser embarcar nessa aventura junto comigo e ler esse livro agora no mês de abril, discutir, ler junto e discutir, então, os encontros. O que a gente faz nesses encontros? A gente faz
discussão do que foi lido anteriormente e também temos um momento de leitura compartilhada. Eu leio junto, como eu fiz aqui com vocês hoje, a gente faz tem esse momento também. Então, é ótimo para manter a troca, né, experiências de leitura, vocês praticam o speaking. Então, quem diz que, eu quero praticar o speaking, então leitura não é para mim, tá por fora, não sabe de nada, porque tem muito speaking. E mês passado, as discussões foram muito proveitosas no clube de leitura, no ciclo passado. Então, vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês acessarem a plataforma e se juntarem ao Lia's Reading Club, né? Para a gente começar esse novo ciclo. So that's it for today. Tomorrow I'll be here again at 9:30 a.m. to read chapter 3, que é o terceiro capítulo do livro, e a gente vai conhecer a personagem Sarah. Sarah é uma advogada que mora no Canadá, uma mulher muito bem-sucedida profissionalmente, e aí a gente vai conhecer a história da Sarah amanhã, combinado? So, see you tomorrow at 9:30. Bye bye. See you.